Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um TVMP Entrevista. Hoje eu converso com o coordenador do CAU de Direitos Humanos do MPMG, o promotor de justiça Francisco Ângelo Silva Assis. Nós vamos falar sobre letalidade e vitimização policial e atuação do Ministério Público diante deste problema. Tudo bem, doutor Francisco? Muito bem-vindo mais uma vez aqui à TVMP. Obrigado, Laura. Tudo bem? Espero que você também. Conta pra gente como é que o Ministério Público trabalha, atua diante desse problema. Para começar, nós chamamos isso de fenômeno. É um fenômeno mundial, né? Onde se tem emprego de forças policiais nas ruas, exercendo pelo Estado o controle de força. Max Weber já falava sobre isso, né? A dominação do Estado pelo uso da força e monopólio estatal. As polícias são empregadas. Polícias são organismos necessários em todo o mundo e, quando são empregadas, por vezes, escolhemos letalidade, lícitas ou ilícitas. O Ministério Público atua em cada caso concreto, ele precisa ser comunicado em 24 horas, ele precisa controlar a produção de elementos diante dos fatos, para que possamos distinguir o lícito do ilícito, Temos normas permissivas que permitem a legítima defesa. Mas, por outro lado, se algum homicídio for cometido contra civil, é papel do Ministério Público investigar desde o início, inclusive controlando esses elementos, testemunhos a serem produzidos, perícias de local, perícias médicas, apreensões de objetos, de armas e investigações que precisam ser feitas. Eu posso até voltar sobre isso por órgãos autônomos e toda a sistemática internacional, convencional, requer que o Ministério Público cuide dessas investigações. A gente tem um número grande de letalidade, Daqui a pouco nós vamos mostrar, mas eu queria que o senhor falasse sobre isso que o senhor mencionou. Casos lícitos e ilícitos. Como nós estamos no comparativo no Brasil e em Minas? Pois como fenômeno, nós tratamos isso como um todo, Num primeiro momento, sem distinguir, porque nós precisamos também ter um controle de governança disso. O interessante é que o Estado possa agir e que policiais possam não serem vítimas de agressões ou de mortes, assim como os civis. Nós temos uma distorção muito grande entre o número de policiais vitimados e civis vitimados. Então, tem que se trabalhar também na governança para que esse fenômeno tenha níveis mais civilizados, assim como o resto do mundo. O Brasil, o número de civis é muito maior, é muito maior do que os de policiais. Inclusive em Minas Gerais. Então, vamos mostrar alguns dados, alguns números para exemplificar esse problema da letalidade policial. São dados de 2023, do Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, realizado neste ano. Eles revelam que mais de 6 mil pessoas foram mortas por policiais no Brasil no ano passado, um aumento de quase 189% nos últimos 10 anos. Também mostra aí o perfil das vítimas, na maior parte negras, jovens do sexo masculino, que têm quase 4 vezes mais chances de morrer em ação policial. Isso dá para a gente ter, uma noção do problema da letalidade policial no nosso país. E agora eu vou mostrar aí um outro gráfico que ilustra como é que ela é crescente. A gente pode perceber melhor a escalada do número de mortes por intervenções de policiais civis e militares no Brasil entre 2013 e 2023. E esse número foi subindo, era cerca de 2.000. E de 2019 para cá, permanecem acima de 6 mil mortes por ano. Por que isso vem acontecendo, doutor Francisco? Qual que é a sua análise sobre esses dados? Olha, nós temos, Laura, uma escalada da lógica do uso de força. Então, quando a gente começa a legitimar que essa é a ação proeminente das polícias, a gente tende a colher resultados letais. Organizações policiais podem trabalhar com conceitos distintos de segurança pública, não só com conceitos repressivos. As organizações policiais, em regra, em sua grande maioria, pode parecer paradoxal, ela não atua em face do cidadão em face de crimes em andamento. As organizações policiais, quando atuam nas ruas, muitas vezes atuam com outras demandas da população. Então, isso leva a crer que cada vez mais temos que nos preocupar, para que não possamos provocar letalidades em face de pessoas em surtos,
doentes, né, em face de intervenções mal acolhidas e resistidas por parte do cidadão. Então, nós temos que nos preocupar com esses números, sim, do ponto de vista da governança, para que esses números possam impactar menos. A realidade brasileira é muito distinta da realidade mundial, né? Só o estado da Bahia, ano passado, teve 1.700 mortes, esse ano quase 1.400, né? Então, nós temos números muito maiores, por exemplo, no estado da Bahia, do que todo a produção de letalidade como fenômeno nos Estados Unidos, que chegaram no maior número em 2023, 1.200 mortes nos Estados Unidos como todo, ou seja, muito menor do que só o estado da Bahia. Outros estados são impactados, historicamente o Rio de Janeiro tem números altos, Goiás, São Paulo, Paraná. Que elementos o senhor considera que colaborem para esse número tão grande? Pois é, isso que eu estava dizendo. Essa questão do conceito, segurança pública, ela é também algo social, né? E ela também é algo maior do que uma visão de segurança pública autônoma, de órgãos policiais produtores de suas práticas e lógicas sem um controle civil e sem um controle por parte de organismos, como o Ministério Público, como o sistema de justiça. Então, é preciso se impactar nessa lógica de que polícia deva sempre intervir com emprego de força. Agora nós vamos mostrar como é que estão os dados de letalidade policial em Minas em relação aos dados nacionais. É bom a gente ter esse comparativo, né? Um gráfico feito com dados da Fundação João Pinheiro e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra aí os percentuais da letalidade policial do Brasil em azul e de Minas em vermelho, em relação ao total de homicídios dolosos entre 2013 e 2022. A gente vê que ambos crescem ao longo dos anos, mas os números do nosso estado são bem menores do que os nacionais e também menores do que outros estados, não é isso, doutor Francisco? Que análise o senhor faz? O que isso revela sobre as polícias do nosso estado? Revela números absurdos de outros estados, né? Muito maiores do que o padrão brasileiro, por exemplo, que é um padrão que não passa de 4%, né? E mostra também números que são muito maiores do que os padrões mundiais. Inclusive, o próprio número de Minas Gerais é um número maior do que o padrão mundial, né? O padrão europeu, o padrão americano, né? Nós temos em Minas Gerais também uma crescente, né? Só esse ano nós temos um crescimento em relação ao mesmo período do ano passado de 80% em relação à letalidade. Outros estados que têm números expressivos hoje, há 10 anos, tinham números muito menores. Então, é algo a ser controlado no dia a dia, em cada caso concreto e controlado na governança, sob pena de você colher daqui a alguns anos resultados tão ruins quanto resultados de outros estados. Vamos ver agora onde essas mortes ocorreram. A gente vai mostrar um outro gráfico, né, que aponta as localidades de Minas, onde foram registrados eventos de letalidade policial. Pouco mais da metade, 52% das mortes ocorreram no interior do estado. E quase metade, 48%, só na região metropolitana de Belo Horizonte. 32% na capital e 16% no restante, não é isso? Sim. As populações de comunidades como vilas e favelas são mais vulneráveis? Como é que é essa questão? Primeiro, no gráfico, a gente tem um padrão em Minas que, grosso modo, mas um padrão que se repete por muitos anos, metade é produzida de forma muito pulverizada em pequenas comarcas. Uma letalidade, que é onde a gente pega os nossos números. E outra metade está na região metropolitana. Capital, Contagem, Betim. Esse ano tem uns números expressivos de alguns municípios, como Teófilo Otoni, como Montes Claros, Esmeraldas. Mas a densidade demográfica contribui, né, também para essa divisão assim? Uma série de fatores, né? Eu não posso aqui falar da variância da questão da densidade, mas a gente tem organizações policiais mais disponíveis para o uso da força. A gente controla cada letalidade produzida também por cada unidade, né? Por exemplo, a região mais impactada é a 2ª região de polícia militar, né? A letalidade, em regra, é um fenômeno muito atrelado às polícias militares.
né? Dentro da 2ª região, nós temos uma unidade especial, segundo o BPE, que é o maior produtor. Esse ano está ultrapassado ali pela Rotam, que inclusive está atuando no interior. Então, essas unidades precisam ser muito controladas, porque são unidades recorrentes na produção de resultados letais. São que trabalham na repressão. Sim, são de recobrimento de um policiamento mais ordinário, vamos assim dizer. Então, elas são unidades que precisam ser controladas enquanto repartições, bem como enquanto indivíduos. Nós temos indivíduos que no passado tinham 2 letalidades e hoje já contam com 8 letalidades. Tem estados onde indivíduos têm dezenas de letalidade. Por mais que se possa justificar com a legítima defesa, hoje nós temos um arcabouço muito protetivo, né, da argumentação sobre esse direito. Isso foi até muito debatido no Congresso Nacional na legislatura passada, né, sempre se buscando ali, desde o início, a construção de uma legítima defesa. Então o Ministério Público tem que estar atento, porque em legítimas defesas reais nós temos sim, né, que reconhecer a possibilidade e a licitude do trabalho policial. Mas quando a legítima defesa é simplesmente construída para obliterar um homicídio cometido contra civil, é papel do Ministério Público investigar, né, com prontidão, com independência, né, com possibilidade de participação de vítimas, escrutínio público e com o máximo empenho para a maior e melhor produção dos elementos de prova, os elementos de convicção. Vamos voltar então àquilo que eu cheguei a perguntar sobre as populações de comunidades como vilas e favelas, se elas são mais vulneráveis. Nós vamos mostrar mais um gráfico com dados da Fundação João Pinheiro, que revelam aí, apontam que 83% das ocorrências de letalidade policial ocorreram fora de favelas, 15% em favelas, 2% dos casos não têm informação de local. Esses dados estão bem atualizados? A gente estava conversando antes que esses números alteraram. Nós temos 2 estudos. A Fundação João Pinheiro, nós temos um termo de parceria com esse instituto, né, com essa instituição de pesquisa, e ela já vem fazendo o monitoramento da letalidade em Minas desde 2013. Né? Nós somos um estado muito atento a esse fenômeno. Nós tivemos essa constatação muito mais significativa entre 2013 e 2018. Em 2019 a 2022, esse fenômeno mudou. Né? Os aglomerados, favelas, nominados ou subnominados, ou localidades com características, né? A gente vê isso através do calor, né? Das manchas de calor, a gente vê que esse fenômeno mudou um pouco mais nessas frações do território mineiro. Contudo, nós não temos a mesma realidade, por exemplo, de domínio de territórios como ocorre no Rio de Janeiro. Nós não temos o volume de operações que se vê... De atuação de facções criminosas. Nós temos atuações de facções, sim, mas nós temos uma realidade diferente de não domínio de territórios como a gente vê em outras realidades e de menor escala de operações policiais que são necessárias, mas muitas vezes podem ser perniciosas. Então, nós temos uma realidade também, né, no outro lado do gráfico, de uma letalidade cotidiana, que é justamente isso que eu digo, muitas vezes no encontro com uma pessoa em surto, numa abordagem policial rotineira, né, isso são padrões também encontrados em outras localidades. Nos Estados Unidos, por exemplo, dessas 1.200 letalidades que eu citei, quase 100 delas foram em abordagem de trânsito. Né? Então nós precisamos controlar isso, não é possível que a polícia mate em abordagem de trânsito ou não tenha um padrão de preparo para lidar com pessoas em surtos ou que possa matar somente aquele resistente, muitas vezes o trabalhador que resiste à fiscalização policial. Né? Então nós precisamos controlar isso como um fenômeno nessas várias repartições, porque, como eu disse no início, a polícia não necessariamente fora do território de favelas, vamos assim chamar, está atuando em crimes em andamento. Muitas vezes está atuando, abordando o cidadão, com o objetivo de prevenir. Abordagem rotineira que pode resultar num acidente assim. Pois é, e abordagem essa que é extremamente questionada. Né? O STJ tem proferido uma série de decisões limitando, né, a título de seletivismo penal, né, principalmente pelas questões raciais. Né? A gente vê que a maioria são negros e pardos, os mortos pela polícia, tem limitado cada vez mais essa amplitude de poder abordar preventivamente, porque a gente tem legislação que limita, né? Então, a gente precisa cuidar disso, senão nós vamos produzir muitas mortes que poderiam ser evitadas com uma melhor técnica, por exemplo.
O Ministério Público é um órgão de fiscalização do trabalho policial, né? Mas, antes de tudo, um órgão de defesa da sociedade. Estudos como esse têm ajudado a embasar o trabalho feito pelo Ministério Público? Sim, Laura, é fundamental. Em que eles têm colaborado? O Ministério Público hoje trabalha, aliás, precisa se encorpar da lógica de trabalhar conforme evidências, para a produção de resultados concretos, né? Então, trabalhar com base em estudos nos permite enxergar a realidade, esse fenômeno como um todo, né? Por exemplo, exigir da polícia melhores protocolos para abordar determinados segmentos da sociedade. A polícia precisa ir se especializando, assim como as demandas sociais vão se especializando, né? Então, esses estudos vão nos embasando, né? No CalDH também a gente produz esses estudos. Hoje nós temos um doutor em sociologia, né? Nós temos uma produção, por exemplo, em relação à vitimização policial, que é uma outra moeda do fenômeno, né? Então, a gente precisa estudar cada caso, cada lesão. Nós chamamos de vitimização policial os casos onde o policial é vitimado por crimes, né? Seja inclusive crimes contra a honra. Então, a gente precisa estratificar desde o crime contra a honra, a lesão não só ou a morte. No cumprimento do trabalho, é isso? No cumprimento do trabalho, né? Então, o policial pode ser vítima de um crime de injúria, de calúnia, pode ser vítima de uma lesão corporal, de uma tentativa de homicídio ou de um homicídio, né? Ano passado, nós tivemos por volta de 144 vítimas de letalidade policial, né? Civis mortos pela polícia. E tivemos um policial morto durante o desempenho da sua atividade, né? O que é raro, ter um policial morto nos dias atuais. Esse ano nós não tivemos e temos que comemorar esses dados, né? A gente também tem que prezar pela saúde policial, pelo bem-estar policial, no seu fazer e para que o policial volte sem lesões e que volte para casa, né? Não seja morto no desempenho de suas tarefas. Mas nós temos uma desproporção muito grande nesses gráficos, né? Eu não estou fazendo uma comparação espúria, mas eu estou dizendo que os policiais hoje morrem muito menos do que morriam anteriormente. Se teve essa preocupação, isso é muito bom. Mas nós temos uma letalidade crescente, mesmo em Minas Gerais. Hoje se mata muito mais na intervenção policial do que se matava em 2013. E para se saber da legitimidade de atos assim, que acaba com a morte de algum civil, tem sido usado um instrumento importante, que é a câmara corporal. Como é que está sendo essa experiência aqui? Pois é uma celeuma no Brasil todo, né? Tensionado muito pelo experimento de São Paulo, que é um case de sucesso, né? E agora o governo retroage na modelagem operacional, né? As questões foram discutidas na mídia sobre acionamento ou não dos equipamentos. Aqui em Minas, essa opção já foi tomada desde o início. Mas Minas, ao contrário de São Paulo, tem ainda como um projeto piloto ainda muito carente de desenvolvimento. Nós fizemos um estudo do emprego das câmeras em 2023, nós já publicamos esse estudo, né, disponibilizando para os colegas promotores e para os próprios órgãos policiais, e nós vimos que o uso das câmeras foram bem expressivos durante os primeiros meses do ano de 2023, depois esse uso veio caindo, né? Bem como o emprego não foi necessariamente nas atividades policiais de maior encontro e com maior propensão de encontros violentos. Né? Foi incursões em favelas, em abordagens no trânsito. Pois é. Seriam esses os casos mais importantes? A gente precisa focar isso. A preocupação é, primeiramente, acomodar aquele equipamento com o policial sem que ele resista, para que o comando realmente consiga fazer com que o policial entenda como um equipamento de proteção para ele próprio. Inclusive uma proteção jurídica, né? Uma proteção de um encontro violento com o terceiro, que também é desestimulado a uma ação violenta com o policial na medida que você use as câmeras corporais. Mas na nossa avaliação o uso não foi bom em 2023, nós fizemos até uma recomendação agora, através da Promotoria de Direitos Humanos da capital, né, para que a gente retome o planejado quando do empenho de recursos via FUNEP, para que esse uso seja melhor em 2024, que também... FUNEP é o Fundo do Ministério Público, Fundo né, do Ministério Público, essas câmeras. Que financiou parte. Esse ano nós tivemos um emprego no Carnaval, sem muitos estudos, e tivemos agora
uma nova redistribuição, se recolheu as câmeras que estavam no interior e agora a lógica vai ser empregar nas academias e em algumas unidades especializadas. Tem unidades, por exemplo, como o batalhão de choque, que já utilizam as câmeras há muito tempo e já utilizam independente dessa disponibilização, utilizavam até as suas próprias câmeras pessoais, porque naquela unidade já se entendeu que é necessário, do ponto de vista protetivo para o policial, inclusive, o uso de câmeras. A letalidade e a vitimização policial já foram um tema de uma ação educacional aqui no Ministério Público, promovida, né, pelo Ministério Público. Quem é que participou? Como é que foi isso? Olha, é um tema que a gente tem que estar sempre preocupado com o desenvolvimento e com o aprendizado. Como eu disse, é um fenômeno mundial. Né? Se formos olhar os periódicos dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, o questionamento da ação policial e da ação policial que resulta em violência, ele é presente no dia a dia. Né? Então nós precisamos entender o que mais nós podemos empregar para ter um policiamento cada vez mais especializado, cada vez mais contido, mais certeiro em suas abordagens. Né? Se a gente puder abordar com mais eficiência, é muito melhor, porque, por óbvio, nós vamos ter menos possibilidade, né? Menores possibilidades de confronto. Por exemplo, em São Paulo se monitora cada abordagem. Né? Ano passado, salvo engano, ou 22, foram 17 milhões de abordagens. Cerca de 0,1% resultou em prisões e 1, poucos por cento em apreensões de armas. Então, essa abordagem desenfreada, sem objetivos claros, sem precisão e foco, aumentam, por exemplo... Sem inteligência, né? Que é um trabalho que a polícia tem que fazer. Então, esse aprendizado todo tem que ser trazido para esses órgãos de fiscalização do Ministério Público, ao longo das comarcas, para que a questão da letalidade não seja tratada só como uma questão de investigação no caso concreto. Que, repito, tem que ser efetiva, pronta, exaustiva, com escrutínio público e participação de vítimas. Mas não basta isso. Temos que ter mais elementos para evitar que chegamos a números expressivos desse fenômeno, e há uma grande preocupação em Minas, para não escalarmos como outros estados escalaram. Essa ação educacional reuniu as polícias com o Ministério Público. Quem mais participou? Essas ações educacionais são, no primeiro momento, com os colegas. Agora nós estamos numa organização com os colegas coordenadores de grupos especializados em controle externo da atividade policial, bem como especializados em controle externo, com os coordenadores, para uma nova ação educacional agora em outubro, né? Uma jornada nacional de controle externo. Nós já conversamos com todos esses colegas, né? O procurador-geral já aprovou, e vai ser mais uma oportunidade. O diálogo com as polícias é o diálogo que tem que ser no dia a dia. Né? Mas é um tema espinhoso, como o senhor mesmo já ressaltou de outras vezes, né? A dificuldade das forças de segurança em enfrentar e solucionar esse problema da violência policial? Sim, muita dificuldade, visões distintas. Né? Acredito, por exemplo, eu falei de condenações internacionais, né? Temos casos recentes no Brasil, caso Tavares, caso Honorato, que dizem respeito ao emprego de forças policiais com resultados letais, que o Brasil foi condenado internacionalmente numa corte interamericana de direitos humanos. Né? E nessas condenações fica evidente que nós temos que cada vez mais que controlar essa letalidade para que ela não suba a números expressivos, né? Para que ela possa realmente ter um padrão civilizado e possamos, no Ministério Público, ter elementos próprios. Né? Por exemplo, nós estamos entabulando em Minas Gerais um grupo especial para controle, no caso concreto, em apoio ao promotor natural das letalidades policiais. Né? Esse grupo está já em construção, né? A normativa está em construção, tem um grupo de... Dr. Carlos André faz a coordenação e outros colegas, né? Inclusive do GAECO, colega do júri, para que a gente possa ter uma norma própria e operacionalizar um grupo para essa resposta em apoio ao promotor e respondendo, porque é muito espinhoso, tem muita resistência por parte dos órgãos policiais. Né? Nessas condenações, por exemplo, a questão da investigação só pela polícia, pelo próprio órgão que produziu o resultado letal, é extremamente rechaçado. Né? O Supremo acabou de validar isso em decisões recentes.
Então, é necessária maior transparência. Nós temos pressões internacionais, temos pressões internas pelos nossos tribunais para maior transparência, maior eficiência nessas investigações, né? Eu falei de governança, mas as investigações, o enforcement é muito importante, salutar que tenhamos eficácia, né? E acredito nós estamos fazendo uma pesquisa nisso também, quando a investigação é feita só pelo órgão que produziu o resultado letal, nós temos comprometimento de parcialidade. Né, nós temos perdas, né, depois irreparáveis se a investigação for assumida pelo Ministério Público em momento tardio. Então, nós temos que compreender que é natural de qualquer corporação o seu sentido de corpo, o seu sentido de defesa e a sua resistência à fiscalização. Então, nós vamos ter que encontrar agora, diante dessas últimas condenações do ano de 2024, um novo formato para o cuidado das investigações em casos de letalidade, para vencer essa resistência, quiçá em construção com as próprias polícias. Doutor Francisco, muito obrigada pela sua vinda outra vez aqui à TV MP para a gente discutir esse assunto. Obrigado você e a toda a equipe, Laura. É a oportunidade da gente poder falar, né, para os nossos colegas, para a sociedade. Ótimo, obrigada. E a você que esteve nos assistindo, muito obrigada pela audiência. Confira os nossos outros programas no canal do YouTube do mpmg.oficial e as informações sobre o Ministério Público de Minas nas redes sociais. Até breve.